Graça e paz, irmãos. Como está o seu coração hoje? Como está a sua vida hoje? Quais são suas expectativas para a vida hoje? Como foi o seu dia que você viveu? Você está melhor do que foi a parte da manhã ou você está mais cansado, mais desanimado? O que te influenciou nesse dia? Que influências você sofreu? O que te aconteceu nesse dia? Hoje eu quero meditar com vocês num texto muito reflexivo para as nossas vidas. Nós precisamos nos conhecer. Para que nós sejamos felizes e plenos, nós precisamos nos conhecer. Para que um relacionamento, um casamento seja bem-sucedido, cada um dos cônjuges precisa se conhecer, precisa saber quem são. Se eu não souber quem eu sou, eu vou ter mais dificuldades em entender quem o outro é. Então, quando cada um entende quem é, quando cada um sabe quem é, quando todo mundo sabe os seus limites, conhece as suas fraquezas e os pontos fortes, sabe aquilo que vai te irritar, quando você tem um autoconhecimento, você tem mais chance de ser mais bem-sucedido na vida. Isso é fato. Então, cada um de nós precisa saber até onde nós podemos ir e aquilo que para nós é muito difícil, aquilo que para nós é impossível. Se conhecer é importante. No mundo físico, a necessidade de se conhecer, ela é necessária para todas as coisas. E isso tudo vai culminar também no mundo espiritual. Espiritualmente também, eu preciso me conhecer. E você precisa se conhecer. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o que eu espero de Deus, eu preciso entender o que Deus espera de mim, então o que eu tenho que dar para Deus, eu preciso entender por que eu estou atrás desse Deus. A gente vê, temos estudado o livro de Marcos, e a gente vê uma multidão seguindo a Jesus. E se ele está de um lado do mar, tem uma multidão. Se ele vai para o outro lado, também já tem uma multidão esperando. E havia sempre uma multidão esperando Jesus. Mas por que essa multidão ia atrás de Jesus? Nós também precisamos entender por que nós vamos atrás de Jesus. Se você olhar para dentro de si, e você já sabe, racionalmente você já sabe por que você vai atrás de Deus? Porque Deus tem coisas boas. E quem é que não quer ir atrás de quem tem coisas boas? Nós vamos atrás de Deus porque Deus pode nos dar o céu, a salvação. E quem é que não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Só que esse é o lado racional. Só que nós não somos feitos só de razão. Embora as nossas decisões precisam ser baseadas na razão, nós temos também um lado emocional. E esse lado emocional pode e vai influenciar o lado racional. Então nós precisamos entender o que é o lado emocional. Precisamos entender como fazer escolhas. Porque no final da nossa história, vai fazer grande diferença aquilo que nós fomos, de verdade. Não um personagem que nós criamos para nós mesmos, mas quem nós somos. Eu acho muito interessante, agora chegando aos 50 anos de idade, com muita saúde, graças a Deus, olhar para trás e ver que eu fazia coisas que hoje eu não consigo mais. Eu gostava de coisas que hoje eu não gosto mais. E aceitar essas mudanças em mim. Não é? Coisas que são coisas comuns, coisas do dia a dia, não é? Mas que eu simplesmente deixei de gostar. Há agora certas limitações físicas, não é? Eu já não tenho mais aquela resistência que eu tinha aos 35, não é? A gente vai mudando, então é um processo, não é? É um processo. E a gente não tem mais a disposição e os mesmos interesses. Então o processo a gente vai mudando. E eu tenho que aceitar essas limitações. Eu tenho que aceitar que já não tenho mais 30, 35, né? Estou chegando nos 50. Então eu preciso aceitar isso, entender e aceitar o que é uma vida de alguém aos 50 anos de idade. Então, na nossa vida, a gente precisa ter autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai nos trazer paz. Então, tem certas atividades que eu não vou fazer tão bem como eu fazia antes. Não é? Se eu for jogar um futebol, coitado de mim, não vou dar conta de correr. Se eu for pegar peso, também não é a mesma coisa. O meu corpo está desacostumado. Às vezes, quando eu vou fazer a jardinagem aqui em casa, eu vejo o quanto que eu me canso. E olho para trás e falo, puxa, eu não era assim. Eu fui atleta boa parte da vida, praticava vários tipos de esportes. Mas a idade passou, o corpo mudou e eu preciso aceitar isso. Então, autoconhecimento. Então, eu não me cobro.
Hoje em dia tem muita gente ficando doente porque se cobra muito, e se cobra por coisas que não é capaz de fazer e acha que tem que fazer. Não, você não tem que fazer. A palavra do Senhor nos convida a descansar no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos convida, nos ensina que Ele está conosco nas dificuldades e tribulações, e Ele nos convida a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Ou seja, a única coisa que eu tenho que fazer é lançar os problemas, as preocupações sobre Deus, e deixar que Deus vai cuidar, e ter fé que Deus vai me conduzir, e ir obedecendo a palavra de Deus, e obedecendo a Deus, para que Ele vá cumprindo tudo isso na nossa vida. Tem uma frase escrita no quadro que está diante de mim, atrás de vocês, que diz assim: Deus quer habitar no coração do homem, mas o pecado do homem atrapalha. Então Deus quer fazer todas as coisas perfeitas para mim e para você, mas o meu pecado, o seu pecado atrapalha o fato, atrapalha a realidade de Deus querer habitar em mim. Deus quer fazer morada em mim, quer me levar por caminhos mais fáceis. E quando eu tiver que subir os picos mais altos da minha vida, Deus quer me ajudar, Deus quer até me carregar no colo. Mas para isso eu preciso ter uma vida de compromisso com Ele. E é neste ponto que muitas pessoas no mundo hoje têm errado. Muitas pessoas têm se decepcionado com a igreja, com as igrejas, com a igreja de Cristo. Porque tem expectativas erradas, né? Muita gente acha que é vir e receber, quando na verdade Jesus Cristo nunca falou isso. Jesus Cristo nos deu trabalho, deu trabalho para os seus discípulos e botou todo mundo para trabalhar. E a expectativa de Cristo é que a maior parte do dia nós trabalhamos para Ele, todos os dias. Por isso e para isso é a nossa existência. Nós invertemos os valores, né? Nós damos a maior parte do tempo para nós mesmos e o que sobra para Deus. E ainda assim, aquilo que a gente dá para Deus, a gente costuma achar pesado. Mas a gente precisa ter um profundo conhecimento de si e um conhecimento de Deus. Mas eu quero meditar com você num texto muito profundo que está em Provérbios capítulo 4. Eu não vou ler todo o texto, eu já dei a introdução, então eu vou falar com você de um versículo só. Mas o título do capítulo, eu quero desafiar você a ler todo o capítulo. Você pode pausar o vídeo, ler todo o capítulo e depois continua ouvindo o vídeo. Exortação a adquirir sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios. São duas coisas que nós precisamos, e são duas coisas que para nós é muito difícil. Buscar sabedoria, né? Hoje em dia cada um quer criar a sua própria sabedoria, cada um quer ser sábio à sua própria maneira, mas há princípios, né? Principalmente para nós que somos povo de Deus, servos de Deus, nós temos princípios a seguir. E a segunda parte do texto fala afastar-se do caminho dos ímpios. E cada dia mais a gente vai vendo, repetindo-se na vida das pessoas, a cópia daquilo que o mundo é. As pessoas achando interessante, mais bonito e mais atraente aquilo que o mundo oferece. Uma pergunta me vem à mente. Se eu acho mais interessante aquilo que o mundo oferece, será que eu realmente estou compromissado com Deus? Será que eu realmente tenho um compromisso com Deus? Por que eu não tenho essa vontade de estar junto de Deus? Para dar a Ele louvor, adoração, para servi-lo a Ele, para trabalhar para Ele. Não para receber coisas deles. Porque Deus não pode ser político em época de eleição, né? Fica aquele monte de gente atrás fazendo um monte de pedido, né? Pedindo um tanto de coisa. Porque Deus não funciona assim. Deus conhece o nosso coração e Deus sabe quem são os compromissados com eles. Ontem eu compartilhei um versículo com vocês de João 6, que volta e meia esse verso vem à minha mente e essa preocupação. Jesus Cristo ministrando, os seus discípulos disseram para ele: Senhor, dura essa palavra, né? Senhor, esse caminho é muito difícil. Isso que o Senhor quer que a gente seja é muito difícil. E foram embora, né? E foram embora. Falaram para Jesus, falaram: não quero ser assim. Isso aí que o que o Senhor oferece é muito bom. Tudo que o Senhor quer dar é muito bom. Paz, segurança, tranquilidade, isso é muito bom. Isso eu quero. Agora, o que o Senhor está pedindo de volta, Jesus, é demais. Nós não queremos. E se você ler o capítulo 6 todo de João, nem a partir do versículo 60, esse texto está registrado lá. Eles foram embora, eles deixaram Jesus porque eles não queriam dar nada para Jesus, eles só queriam receber. Hoje em dia, na Igreja de Cristo na face da terra, também está cheio de pessoas que só querem receber de Cristo. Eles não querem dar nada para Cristo. Eles não querem se entregar para Cristo. Eles só querem aquilo que Cristo tem para oferecer. Esse tipo de gente não tem compromisso com Deus. E Deus sabe disso.
A Bíblia diz que nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos que as pessoas dão. Então é pelo seu comportamento que eu vou acreditar na palavra que você prega. Ah, você diz para mim que ama Jesus, que adora Jesus. Eu posso olhar para a sua vida, ver que frutos você tem dado e ver claramente se você é de Jesus ou não. A palavra de Deus nos ensina que esse é o caminho, esse é o método para a gente diferenciar o que é do que não é, o joio do trigo, a árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto, a árvore que dá fruto bom e a árvore que dá fruto mau, porque uma árvore boa não pode dar frutos maus e nem vice-versa. Então vamos ao texto. Leia o texto todo em casa, o capítulo inteiro é muito informativo, ele traz uma orientação muito grande para nós, um incentivo muito grande para nós. Eu tenho absoluta certeza de que você vai resgatar algo que já está dentro de você, adormecido. Leia todo o capítulo. Eu vou ler com vocês o versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele são as saídas da vida. Uma outra tradução vai dizer assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Você sabia que o seu coração dirige o rumo da sua vida? Porque às vezes com sua mente você pensa e sabe o que fazer, mas o seu coração, que é a área das suas emoções, vão te levar por um outro caminho, não é? E é importante saber distinguir isso, é importante saber que isso existe, é importante entender como e o quanto o nosso coração nos influencia. Aqui, coração, não é o coração físico, aquela bomba que vai jogar, fazer o sangue correr pelo corpo todo. Esse coração aqui que a Bíblia se refere é o lado do nosso ser onde vivem as nossas emoções. E a gente precisa tomar cuidado com o coração, porque Jeremias escrevendo também no versículo 9, ele registra o seguinte: o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Uau! O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa. Ele se engana facilmente. E o coração também é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? A gente precisa ter cuidado com os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos vão nos levar a tomar decisões. Eu cismo que determinada pessoa não gosta de mim, determinada pessoa me tratou mal. Aquilo vai gerar em mim uma certa atitude. Que atitude? De afastamento daquela pessoa e de provavelmente retribuir a forma com que eu achei, que o meu coração entendeu que eu fui tratado. E a gente precisa tomar cuidado com essas armadilhas da alma, essas armadilhas que os nossos sentimentos vão colocando em nós. Vigiar o coração é muito importante. Tudo nosso sai daí. A forma com que você foi criado, foi tratado lá no passado, as coisas, os ensinamentos que você recebeu quando criança, impactaram as suas emoções, estão dentro de você até hoje. E eles moldam as suas atitudes hoje. Eles moldam aquilo que você faz hoje. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Há pessoas que são extremamente negativistas. E a gente precisa ajudar essas pessoas, mas não ser contagiado por essas pessoas. Então nós precisamos colocar para dentro do nosso coração coisas boas o suficiente para quando a gente encontrar alguém tão negativo, e hoje em dia nem é tão difícil assim, basta sair na rua, a gente ter condições de ajudar aquela pessoa a sair daquele negativismo, trazendo para ela, ou levando a ela esperança, a esperança que Cristo dá. Agora, e quando essa falta de esperança acontece dentro daqueles que deviam ter esperança, dentro daqueles que já conhecem a palavra de Deus e que já estão dentro da igreja? É mais difícil, porque as pessoas vão criando um calo em volta do coração. Enganoso é o coração e extremamente perverso. Cuidado, meus queridos, com o seu sentimento. O seu sentimento pode te enganar e te levar à destruição. O coração, ele é enganoso. Então eu preciso me alimentar bem. E do coração saem as fontes da vida. Deus falou para Jeremias comunicar uma mensagem ao povo, dizendo: este povo louva-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o povo fala que me adora, o povo canta, o povo até chora, se emociona, mas quando eu oro lá para dentro deles, na parte que vai trazer a sinceridade da alma, eles estão longe de mim. O texto bíblico também vai nos mostrar quando
do fim de todas as coisas. Jesus faz uma menção interessante. Fala que serão como nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Nos dias de Noé, o esfriamento da religião era grande, o desinteresse pelas coisas de Deus era grande, a apatia dos crentes era grande, tão grande que Deus matou todo mundo, né? E o texto fala que o fim do mundo todo vai ser como nos dias de Noé. Irmãos, e a gente olha e a gente vê que nós estamos vivendo um tempo muito parecido. Quando o texto manda a gente buscar sabedoria, a gente precisa voltar para a Bíblia e entender o que a história registra e aprender com a Bíblia aquilo que vai ser e aquilo que já é. A gente vê hoje em dia Sodoma e Gomorra instalado no mundo de novo. O mundo se tornou de novo uma Sodoma e Gomorra. E o mundo traz também o esfriamento da fé que havia no tempo de Noé. A gente olha e a gente vê muitas pessoas que estiveram na igreja, hoje estão fora da igreja. Porque Deus é mau? Não, porque essas pessoas não cuidaram do seu coração, essas pessoas criaram expectativas erradas em relação a Deus e a palavra de Deus, essas pessoas vieram para a igreja no intuito de receber, e quando pararam de receber, porque as suas vidas já não mais condiziam com aquilo que Deus espera, já não mais refletiam a vontade de Deus, já não mais refletiam a palavra de Deus, quando o pecado encheu o coração do homem, a soberba, a arrogância, a falta de humildade, o ser humano tornou-se incapaz de submeter-se a Deus e obedecer a Deus. Então Deus, a gente percebe que há um endurecimento do coração. E o problema é que a gente olha para dentro das igrejas também, e a gente conversa com pastores que estão em alguns lugares do mundo, no Brasil, Canadá, aqui em várias áreas do país, a gente percebe a mesma história. Há um esfriamento. Agora, o esfriamento acontece porque as pessoas deixam de cuidar do coração. As pessoas deixam de buscar primeiro o reino de Deus. As pessoas começam a achar que não é bem assim o reino de Deus, que não se precisa obedecer tanto assim a Deus, que não precisa cumprir tudo que a palavra diz. Muita gente não vai passar na peneira da salvação. Muita gente de igreja. Porque eu e você precisamos criar e manter a consciência do que é ser salvo. Do que Cristo espera de nós. É obediência completa. É entrega completa, não entrega parcial. A igreja que deu a entrega parcial para Deus, ela foi chamada de igreja morna, não é? A igreja de Laodiceia. E daquilo que é morno, daquilo que não é 100%, que é aquilo que não é nem quente, nem frio, Jesus diz que vai vomitar da boca. Então nós precisamos levar a sério. O fim da vida está chegando, de uma maneira ou de outra, não é? O fim da vida está mais próximo hoje do que estava ontem. E como é que tem estado a sua vida? Como é que tem estado o seu relacionamento com o Senhor? Então, para que eu seja feliz neste mundo louco, eu preciso entender e administrar bem o meu coração. Entender como as minhas emoções funcionam, entender que eu preciso proteger as minhas emoções, eu preciso colocar informações boas nessa parte da minha vida que é emoção, através da leitura da Bíblia, através da leitura de vários livros, através de meditações na palavra de Deus, pregações que você encontra, cursos que você encontra e muitas outras coisas. Mas tudo isso precisa me levar a um crescimento real diante de Deus. E nós precisamos nos perguntar se realmente amamos a Deus ou se nós só estamos querendo aquilo que Deus tem para oferecer. Eu disse que a multidão seguia Jesus. E essa multidão não queria o que Cristo tinha, o que Cristo exigia. Eles não queriam dar nada, eles só queriam receber. E Jesus falou isso para ele várias vezes. Houve vários discípulos de Jesus, que Jesus pregando, eles disseram, não, isso que o Senhor quer não dá para nós vamos embora. E foram embora. E Jesus depois, lê o capítulo de João 6, a partir do versículo 60, ele diz o seguinte, vocês querem ir embora também? Falou para os 12, mas os 12 resolveram ficar. Nós precisamos escolher a Cristo todo dia. Todo dia. Ou eu invisto na minha vida espiritual, ou eu forço um tempo para estar com Deus, para ler a palavra, ou eu vou entrar pelo caminho errado. E o meu coração é mau, o meu coração é perverso, ele vai me convencer de que eu estou certo caminhando para o mal. Eu preciso dizer não à rebelião, eu preciso dizer não à rebeldia, eu preciso dizer não à soberba, eu preciso dizer não à arrogância. É humilhação debaixo da potente mão de Deus. Para que Ele, do seu modo, da sua maneira, no seu tempo, nos exalte. Então, cuidado com o que você coloca no seu coração, cuidado com o que você põe para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. Cuidado com as conversas que você ouve, cuidado com as companhias que você anda. Cuidado com os programas que você vê, com os livros que você lê, com aquilo que você lê na internet.
Encha o seu coração daquilo que é bom. Cuidado com as pessoas que andam por aí dizendo mal do reino de Deus. Cuidado com pessoas que vivem a criticar o reino de Deus. Não são pessoas boas. Mesmo que carreguem uma Bíblia debaixo do braço, se começou a criticar o reino de Deus, está contra o reino de Deus. Precisamos cuidar da nossa mente e do nosso coração. Que o Senhor te abençoe e que você seja desafiado e tenha vontade de servir a Deus, de dar tudo para Deus, porque Deus te deu tudo. Aliás, você só anda e respira porque Deus permite. Então, nós devemos a nossa vida a Deus. Deus vai salvar aqueles que têm compromisso com Ele. No tempo de Noé, Deus salvou quem tinha compromisso com Ele. Quem não tinha compromisso com Ele morreu afogado. Deus quer salvar o mundo todo, mas Deus não está preocupado em salvar quem não quer ser salvo. E Deus sabe quem tem só interesse. E Deus sabe quem tem maldade no coração. Purifique-se, que o seu louvor seja verdadeiro. Que Deus possa completar no seu coração essa mensagem e que nós todos cresçamos juntos, como é o desejo do Senhor. Que Ele te abençoe, tenha um resto de semana abençoado e domingo nós nos vemos na igreja. Até mais.